Eu tenho para dizer que estou muito feliz de estar de volta à minha casa, né? Primeiramente, como sempre falo nas minhas entrevistas, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Agradeço ao presidente, ao Marcos, ao Bruno, porque era, como o Marco dizia nas suas entrevistas, realmente era uma negociação muito difícil, onde eles tiveram que ser incansável. Eu já estava ficando um pouco nervoso, que eu queria que resolvesse logo, mas com muita paciência e com muito esforço e com um trabalho muito bem feito, as coisas aconteceram bem, graças a Deus. Estou muito feliz por estar de volta à minha casa, estar de volta ao meu lugar, de poder mais uma vez estar vestindo a camisa do clube do meu coração. Como eu falei ontem na entrevista, imagine vocês virar profissional de um esporte onde você gosta muito, é apaixonado, ter um clube de coração e poder estar jogando no clube do coração. Acho que não tem explicação maior. Já comecei a treinar, né? Então agora é só continuar treinando, esperando ansiosamente para voltar a jogar às 4 horas no Maraca, que era uma coisa que eu estava sentindo muita saudade. E vestir o manto mais uma vez e seguir em frente. E que tudo dê certo para nós mais uma vez. Muito feliz. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. Seja bem-vindo, então, de volta à sua casa. Obrigado. E por falar em vestir a camisa, por favor, presidente, Braz e Spindel, a camisa do Gerson, que agora vai ter o número 20 aí. Atrás. É esse momento aí da foto oficial com o nosso fotógrafo do clube, o Marcelo Cortes. E só lembrando que o Gerson pelo Flamengo foram 109 jogos, 7 gols e 11 assistências. E pelo Olympique foram 61 jogos, 13 gols e 7 assistências. Então o Gerson aí... 10? Então 10. Senão vão falar que não deu certo. Não, pelo amor de Deus, né? Deu muito certo. Gerson, nosso coringa aí. De volta para casa, vamos ter muito vapo, né, Gerson? Se Deus quiser. Ficou bom? Recebendo também o cartão. Gerson recebendo o manto sagrado, vai vestir a 20, em homenagem a Vinícius Júnior. Ó, cartão personalizado. Tá personalizado? Pode usar. Pode usar. O nome do cartão é Coringa. Coringa. O presidente Rodolfo Landim falou que o nome no cartão tá ali escrito Coringa. Ó, Gerson aí com a 20, né? Em homenagem à amizade aí dos dois, ele e o Vinícius Júnior. G20 agora, né, Gerson? Por favor, Gerson. Fazer o quê? Mostra o cartão aí. E a gente vê aí o Gerson muito querido, né? Por toda a imprensa também, óbvio, por toda a nação rubro-negra. E aí a gente vai agora... É débito esse aqui? Sem limite. A gente vai agora começar a nossa coletiva com a pergunta do sócio-torcedor, que é o Henrique Ferreira. Por favor, Henrique, pode fazer sua pergunta para o Gerson. Boa tarde, Gerson. Boa tarde. Muito obrigado por voltar. Como você acha que jogar num país diferente do nosso assim pode agregar na sua volta ao Flamengo? E o que você espera da sua nova passagem pelo Flamengo? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que é sempre bom a gente ter aprendizado na vida, né? Então, eu fui lá, aprendi novas coisas, aprendi novas maneiras de jogar. Como Coringa também aprendi novas funções. E sobre a minha volta, eu espero que seja da melhor forma possível. Espero que possa ser até melhor do que a minha primeira passagem, né? Trabalhando para isso. E com o elenco que a gente tem, eu acho que isso pode ser possível, sim. Gerson, aqui, Luana Trindade, da Flá TV. Conta pra gente sabe que você está muito feliz com o retorno, você já falou isso até aqui pra gente na Flá TV, mas fala um pouquinho sobre o momento de quando você foi recebido aqui, principalmente pelos jogadores. O Filipe Luiz, né, vocês são muito amigos, ele fala que vocês são irmãos, e ele te elogia muito, falando que você é um gênio. E logo o Filipe, que é experiente, sabe tudo de tática, enfim, como é que é isso para você receber um elogio tão importante de um cara como o Filipe Luiz e também a recepção de todos os jogadores e principalmente dele? Para mim é uma satisfação enorme, né? Como você disse, um grande jogador, onde passou por grandes clubes, jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. E eu com 25 anos, né, vou fazer 26, imagino você tá recebendo elogio de um grande jogador.
em questão de encontrar meus velhos companheiros, né? Como o Caio me disse no campo, parece que tu nem foi embora. A sensação de quando eu voltei aqui, que eu cheguei ali no estacionamento, foi que, na verdade, eu nem tinha ido embora. Tinha apenas ido ali fazer uma passagem rápida e voltei. Aqui, como eu falei quando fui embora, sempre me senti em casa, desde lá da portaria a todos os funcionários do clube. É uma alegria imensa, cara, é uma alegria imensa. É sempre bom trabalhar onde você está feliz, onde você se sente bem. E eu estou tendo mais uma vez essa oportunidade. Gerson, boa tarde. Fred Gomes, do Globo Esporte. Gerson, a gente fez uma matéria hoje que a gente soube que você, ao chegar no Rio, você brincou com o amigo e falou, agora o pai está coringa mesmo. Queria saber contigo, assim, o que você conseguiu desenvolver mesmo nessas novas funções, o que você acha que você tem feito de melhor em campo, o que você aprendeu melhor fisicamente, questão de posicionamento, comportamentos em campo. E assim, você falou agora do reencontro com o clube no geral, mas uma das cenas mais bonitas no teu vídeo de retorno é você falando com a tia da cozinha, com o pessoal. Você lembra de muita gente ainda, como é que foi esse contato justamente com essa galera que a torcida não está acostumada a ver? Obrigado, boa sorte. Na verdade, não lembro de muita gente, lembro de todo mundo, né? Nunca esqueci. Como eu falo sempre, não só nas minhas entrevistas, como na minha vida, cada dia a gente tem uma aprendizagem, né? A gente sempre vai aprendendo com pessoas. Eu aprendo com meu pai aprende comigo, mesmo ele sendo mais velho do que eu, muitos anos, né? Mas a gente aprende com pessoas mais velhas, aprendemos também com pessoas mais novas. Em questão de ter brincado com o meu amigo, foi que lá eu só não joguei de lateral até hoje, né? Só não joguei de lateral direito, nem de zagueiro, nem de goleiro, que de lateral esquerdo, de resto, já fiz tudo. Então, por isso que foi um pouco de brincadeira. Até de falso 9 eu já joguei, de centroavante. Então, acho que minha fala foi essa. Em questão da tia da cozinha ali, não só com ela, como com todos os funcionários. Desde quando eu cheguei aqui a primeira vez, em 2019, todos me trataram muito bem. Eu sempre fui um cara que, desde a minha infância, meu pai, minha mãe, sempre me ensinou a tratar todas as pessoas iguais, independente de quem elas sejam. Que se o presidente, ou se for a tia da cozinha, o faxineiro ou o porteiro, isso para mim nunca importou e nunca vai importar. Eu sempre trato as pessoas todas iguais, sendo elas quem seja. Então isso foi uma coisa que eu tive de criação e coisa que eu levo para a minha vida e procuro também ensinar a minha filha e aqueles que estão sempre perto de mim. Gerson, seja bem-vindo de volta. Monique Danello, TNT Esportes. Ainda na mesma linha do Fred, quando você passou por aqui, você era um jogador muito versátil, não à toa você ganhou esse apelido de Coringa. E agora, nesse período na França, você jogou bem, muito bem, jogando mais avançado, né? Esses números que a gente ouviu agora passam um pouco por isso também. Queria saber que Gerson está de volta aqui, que Gerson o torcedor pode esperar. Todo mundo estava acostumado com uma forma do Gerson jogar aqui quando você saiu e você volta com uma bagagem muito grande. É mais Coringa do que nunca agora? Mais Coringa do que nunca, mas o principal é o que esse clube pede, né? Que a grandeza do Flamengo pede é raça, muita raça, vontade de jogar. Sempre estar disposto a ajudar os companheiros, a ajudar o clube. Em questão disso, que eu falo até de lateral esquerdo, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E como eu disse antes, eu sempre busco todos os meus dias aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender, e o Gerson que volta hoje é um Gerson sempre focado, um Gerson mais maduro e com a cabeça em ganhar sempre pelo Flamengo. Gerson, aqui. Boa tarde, Bruno Corte, da Globo. E dos motivos, Gerson, que te fizeram vir para o Flamengo especificamente, não para o Brasil, mas voltar para o Flamengo, ou o principal motivo, ou os principais motivos, quais foram? O principal, ser o Flamengo. Ser o Flamengo, ser um gigante. O carinho e respeito que eu tenho pelo Flamengo. O principal motivo foi esse, ser o Flamengo. Quando você está com a cabeça de sair de um clube, mesmo tendo proposta de outros lugares, que o Flamengo entra na situação,
aí é complicado. Então, o principal motivo foi esse, por ser o Flamengo e ter a grandeza que tem, foi esse, ser o Flamengo. Esse foi o principal motivo, não tem outro. Gerson aqui, Tati Tavares, Band. Agora você chega com uma concorrência muito maior, né? Ali no meio de campo, diferente de 2019. Agora tem Vidal, João Gomes, Pulgar, Thiago Maia, enfim. Você já conversou com o novo treinador? Onde que você, apesar de você fazer todas as funções, onde que você se sente mais à vontade, assim? A concorrência é muito grande, ótimos jogadores. Se fala de Vidal, a seleção do Chile, jogador que ganhou diversos títulos, tem o Pulgar também da seleção do Chile. Aí falamos também de Thiago Maia, excelente jogador, João Gomes também, onde acabaram a temporada jogando muito bem. Mas isso eu fico feliz porque é muito bom para o Flamengo ter jogadores qualificados. Não conversei com o treinador, nada. Como eu falei, estou sempre disposto a ajudar o Flamengo, seja lá onde for. Minha posição principal é volante, como vocês todos sabem, mas ali na frente também eu posso ajudar um pouquinho em alguns lugares do campo. Gerson, boa tarde, seja bem-vindo. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. O presidente Rodolfo Landim falou sobre a sua passagem na França, o Marcos Braz também, eles enfatizaram que você foi bem lá. Eu queria entender como é que você enxerga isso, como é que você vê a sua passagem na França, se você acha que você realmente foi bem, porque algumas pessoas falaram que você não foi bem na França. Eu queria entender também como você vê essa sua volta para o Flamengo, como é que você volta? Na verdade, falaram em frustração, né? É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Eu, em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então eu não vejo frustração nenhuma, eu vejo que eu fui bem, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito assim a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então, de repente, não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque eu sei o que fiz lá e os números estão aí. Os números não mentem. Gerson, aqui, Pedro Torre, ESPN, tudo bem? Até na esteira da pergunta dele, muito dessas críticas falam também do jogador brasileiro que ainda é novo, vai para a Europa e deveria, em vez de voltar para o Brasil na idade que você tem, de 25, 26 anos, buscar outros centros por lá em vez de voltar para o Brasil. Aí eu queria falar, que você falasse, na verdade, um pouco dessa escolha legítima que um jogador pode ter de voltar para o Brasil, do clube do coração, mesmo no auge. Você falasse dessa legitimidade, dessa sua escolha de voltar para um clube estruturado e de ir para o Maracanã 4 horas, de querer ser feliz, como você pode estar fazendo agora. Na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmos criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis.
É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. Gerson, boa tarde. Você falou ainda há pouco, no momento que você foi vestir a camisa, que teve um período até de certa ansiedade, enquanto você acertou com o Flamengo e até o desfecho também da negociação junto ao Marcelo. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse instante, desde aquela sua primeira vinda para o Brasil, naquele recesso para a Copa do Mundo, aí você voltando para a França, as notícias acontecendo e o desfecho que não acontecia. Queria saber como foi para você esse momento, como foram as conversas também com o Flamengo nesse período. Boa tarde. Boa tarde. Um momento, na verdade, não vejo como difícil, mas um momento de ansiedade, não, de querer resolver logo as coisas. Mas foi a primeira vez que eu participo assim de uma negociação, que eu deixo mais para o meu pai. Mas eu sempre em contato com o Bruno, era com o Marcos, que sempre me passava tudo, me passava tranquilidade que as coisas iam acontecer. Mas mesmo eu sabendo disso tudo, eu ficava nervoso, que eu queria que resolvesse logo. Eu acho que, como eu falei, quando se trata do Flamengo, do time do coração, além de ser meu time do coração, é um gigante. As coisas acabam que minha família também querendo que eu voltasse, eu querendo voltar. Fiquei uns dias lá nervoso. Tinha vezes que eu mandava mensagem pro Bruno: aí, Bruno, já resolveu? O Bruno: não, cara, estamos conversando e tal. Foi um momento ali que eu fiquei muito ansioso realmente, mas o importante é que no final deu certo e hoje eu estou aqui mais uma vez. Gerson, aqui à sua direita, Renan Moura da Rádio Globo CBN, aqui à direita. Gerson. Tá lá. Muita gente defendia a sua convocação para a seleção brasileira na última Copa do Mundo, né? E você acabou ficando fora por uma opção da comissão técnica da seleção. Queria saber se a sua volta para o futebol brasileiro, para o Flamengo especificamente, pode tentar abrir essa porta novamente da seleção para você, em relação ao que você, inclusive, fez lá na França, mas acabou não sendo escolhido para defender a camisa da seleção. Não, como eu falo em todas as minhas entrevistas, quando toco em assuntos de seleção, eu procuro sempre trabalhar e fazer meu trabalho com excelência no clube onde é que eu esteja, para que surja uma oportunidade de estar representando meu país. Felizmente a Copa passou, não fui, fiquei triste, mas também fiquei mais triste ainda por a gente não ter chego e não ter conseguido ser campeão, onde isso não ia interferir em nada para mim, porque eu estando lá ou não, sou brasileiro, tenho que torcer, porque tenho muitos amigos lá, companheiro. E o Flamengo, cara, como eu falei, é um gigante. Os olhos estão sempre virados para o Flamengo, mas para mim chegar na seleção eu tenho que estar bem aqui, tenho que fazer bem, porque não adianta nada eu estar no Flamengo e não estar fazendo bem, não adianta nada. Mas meu primeiro foco é no Flamengo, tenho que estar focado aqui em fazer as coisas e isso daí depois vem na consequência. Gerson, boa tarde. Luiz Assado, UOL. Duas perguntinhas. Primeiro, seu primeiro contato com o Vitor Pereira, como é que foi? E também essa semana a gente teve o velório, né, do Pelé, e chamou muita atenção a falta de ex-jogadores renomados e até de jogadores que ainda estão em atividade. Você acha que faltou também essa presença mais forte de nomes do futebol nessa homenagem, né, nesse adeus? Na verdade eu falei com o Mister ali, só um pouco, né, na minha chegada. Em questão do Pelé, é uma tristeza enorme, tá perdendo o rei, não tem mais o que falar, né, o rei do futebol. Um cara que fez do futebol, fez magia, não sei o que eu posso dizer. Eu não acompanhei, né, mas vi os vídeos, porque não tenho idade. E o que eu posso dizer para você? Eu não posso falar pelas pessoas, entendeu? Acho que você perguntando para mim,
como eu vou te dizer? Não sei o que eu posso te dizer, porque eu não posso falar pelas pessoas. Eu acho que cada um responde por si próprio. O que eu tenho para dizer é que eu, como pessoa, fico muito triste pela perda do Pelé. É sempre ruim a gente perder alguém, né? Ainda mais quando representa muito, porque o Pelé, nunca tive a oportunidade de conhecer ele, mas representava muito para o futebol. Fez o nosso futebol ser conhecido, né? Ele como brasileiro, até mesmo por ser negro. O que ele fez para o futebol fazer todo mundo respeitar o futebol foi uma coisa muito, muito grande. Eu também não posso tocar muito no assunto porque eu não acompanhei muito, só vi por vídeo, mas o que ele fazia era magia, e que eu deixo claro, é uma tristeza enorme, e eu acho que eu não posso aprofundar mais nessa pergunta porque eu não posso ficar falando pelas pessoas, sabe? Luciana Zogaib, da Rádio Roquete Pinto. A gente acompanhou quando você foi embora, né, que você foi com o coração partido, né? Todo mundo sabe da sua identificação com o Flamengo. Você falou que sentiu falta de jogar às 4h do Maracanã, mas o que mais também te fez falta nessa tua passagem por lá? E também você foi muito vencedor aqui, mas faltou o Mundial. O Flamengo vai ter novamente essa oportunidade. Como que você está sentindo, já nesses primeiros momentos, essa preparação para o Mundial? E o que você planeja, assim, como é que você vê essa possibilidade? O que mais me fez falta, que eu senti falta... Tudo, tô brincando. Minha casa, né? Minha família... churrasco, sol, o sol tá quente pra caramba, o sol, muitas coisas também que não posso ficar citando aqui. Muitas coisas que eu não posso citar aqui. Em questão do Mundial, mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade. Tenho que agradecer ao Papai do Céu por estar dando mais essa oportunidade. A gente está podendo voltar a disputar esse campeonato mais uma vez. Espero que ocorra tudo bem e que a gente possa realizar os nossos sonhos. Eu acho que é isso. Gerson, aqui, Isabelle Costa, Paparazzo Rubro-Negro. Eu estive na França e até conversei com alguns jornalistas que, né, cobrem o dia a dia, e eles me falaram muito sobre o carinho dos torcedores franceses com você, inclusive que uma das camisas mais vendidas era sua. Você foi muito bem, a sua passagem foi muito boa, e que inclusive você foi um dos destaques, acho que inclusive estava numa seleção do campeonato, né, da temporada. E muito do que também eu acompanhei foi dessa chateação dos torcedores franceses com o seu retorno para o Flamengo. Mas, em contrapartida, quando a gente viu o seu anúncio e a repercussão da torcida, foi uma repercussão absurda. O carinho dos torcedores do Flamengo com você é algo absurdo. Eu queria que você pudesse falar, porque você também falou sobre essa saudade de voltar, né, a jogar, essa vontade que você tem de voltar a jogar no Maracanã às 4h. Como foi para você acompanhar esse carinho dos torcedores? Você também flamenguista, né, já se declarou flamenguista. Como foi para você também acompanhar esse carinho dos flamenguistas, dos torcedores com você? Obrigada. Marcos, uma das camisas mais vendidas, isso porque eu fracassei, né? Mas tá bom, vamos embora. Segue. Como eu falo, quando eu estou trabalhando, eu tento sempre, independente de onde é que eu esteja, tento sempre fazer o meu melhor. Fico feliz por ter feito uma boa passagem lá, mais feliz ainda por estar voltando. E sobre o carinho da torcida, eu não tenho tanta coisa para falar, porque a palavra, na verdade, é gratidão, né? Gratidão. É como eu falei na outra pergunta que me fizeram. Imagine você jogar no teu time do coração, ganhar títulos e ser respeitado e ter um carinho
da maior torcida do mundo. Acho que só quem vive que pode dizer, porque não tem como eu estar aqui explicando para você o que é. Então, só tenho gratidão, dizer que estou muito feliz pela volta. E agora eu tenho que devolver isso para eles dentro de campo. Gerson, Raíza Simplício aqui, Gol Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua camisa, a camisa 20, né? Quando surgiu a possibilidade do seu retorno, os torcedores nas redes falando, não, tem que dar 8, ou não, a 8 está com o Thiago Maia. O Thiago se prontificou nas redes, queria saber se você conversou com ele, se teve essa conversa, por que você escolheu a 20. E você falou muito sobre o teu retorno ao Flamengo, que você está muito feliz, você falou como torcedor do Flamengo também, mas eu queria que você falasse por que voltar ao Flamengo para um jogador como você de 25 anos hoje é mais fácil, pelo lado profissional também. Você esteve na França, conheceu várias boas estruturas, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre o que o Flamengo hoje proporciona a esse tipo de jogador como você. Na verdade, a camisa 20, eu já falei, né, na entrevista da Flá TV, foi uma homenagem ao meu parceiro Vini. E em questão da camisa 8, mais que merecida de estar com o Thiago, fez por merecer, como eu falei já, está jogando muito. Até quis dizer, não, se tu quiser, eu falei, não, mano, você mereceu. Minha história que eu fiz já passou, ele também fez a história dele. Então, nós dois sempre se respeitando, como eu disse antes, mais que merecido isso. Cara, como que eu vou te dizer? Eu tive oportunidade de continuar na Europa, mas nenhum dos projetos foram como o do Flamengo, como em poder voltar para um gigante, em ter possibilidade de ser campeão, sempre estar disputando títulos. Na verdade, os outros projetos não foram ambiciosos como o do Flamengo, onde o clube entra em todas as competições sempre para ganhar, sempre disputando título. E eu já tive minha primeira passagem aqui, venci algumas coisas, mas eu quero, com essa minha passagem agora, me escrever minha história, na verdade, como um vencedor. Eu venci na minha primeira passagem, agora na segunda passagem quero ser vencedor. Então, para mim não foi nada difícil voltar para o Flamengo, ainda mais quando eles me apresentaram o plano que eles tinham de carreira para mim. Como eu falei, temos que dar mais atenção para o nosso futebol brasileiro, que nós podemos se tornar uma potência mundial. Gente, nós vamos para as duas últimas perguntas. O Gerson tem que treinar, não dá para a gente estender mais, tá? É a última aqui. Gerson, boa tarde. Aqui do lado. Marcelo Marinho, da Litoral News. Eu lembro que logo depois daquele ciclo de 2019, se não me engano, na conquista do Carioca, o Braz deu uma declaração interessante falando que, de uma maneira metafórica, o Flamengo é um monstro insaciável por títulos. Quanto mais ele se alimenta de títulos, mais títulos ele quer e mais fome ele tem. Você faz parte dessa história vitoriosa, dessa geração vitoriosa do Flamengo. Como é que é para você, que está voltando, manter essa mentalidade vitoriosa, esse desejo de conquistar títulos e superar as marcas que vocês próprios já escreveram na história do Flamengo? Como é que é isso para você, até onde você acredita que essa geração pode chegar e que você pode chegar na história do Flamengo? Como eu falei, eu venci na minha primeira passagem, agora eu quero ser um vencedor. Me ser escrito na história como vencedor. E, cara, quando você vem pro Flamengo, não tem como você pensar em outra coisa. Quando você vem para um gigante, não tem como você ter dúvida. Aqui, quando você veste essa camisa aqui, você entra para brigar por tudo que você disputa. E você tem que estar sempre ganhando. Se você for campeão hoje, passa 3 dias e tem jogo, você tem que ganhar. Já passou. O Flamengo, você tem que estar sempre ganhando, tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre concentrado em que você quer, porque aqui não pode errar, não pode ter dúvida, não pode ter incerteza, não pode ter insegurança. Como eu falei, o elenco,
Cada vez que você olha para o Flamengo, o elenco está mais qualificado, grandes jogadores de nível internacional, mundial. Então, voltei mais uma vez, como eu falei antes, para, se Deus quiser, a gente conseguir fazer melhor do que 2019, que é o sonho de todos, como o Marcos falou também. O Flamengo é um monstro, quanto mais ganha título, mais título quer. E nós jogadores aqui trabalhamos para isso, sempre focado, sempre determinado e todo mundo em uma só direção. Última pergunta. Oi, Gerson aqui, David Sharp da Antenados na Jogada. Seja muito bem-vindo de volta. E você vem provavelmente como a maior contratação até agora do futebol brasileiro nessa janela. Provavelmente. O Marcos Braz falou muito bem, muito certo. Está com 25 anos, está entrando no seu auge físico e técnico, né? Então, você que foi um dos pilares de 2019, daquele timaço que marcou a época, talvez o maior time do século do Flamengo. Primeiro, duas perguntas. O que aconteceu, se você se sentir à vontade de falar, com o técnico croata lá para ele não gostar de você, para ele não querer continuar te utilizando, né, jogando? E a segunda pergunta, se você se cobra muito, o que você acha que você pode melhorar entrando no auge, ainda mais em relação a que você jogou na França, em relação ao que você jogou em 2019, 20 aqui no Flamengo, não sei, passe de primeira, chute de fora da área, fundamentos que você acha que você pode melhorar ainda mais tecnicamente? Em questão da relação com o treinador, é simples, não deu certo. Não deu certo, não tenho muito o que falar. Também conversei com ele antes, não tenho mágoa nenhuma. Futebol é assim, as coisas acontecem. A gente tem que estar sempre preparado para isso. Em questão deu assim, pessoal, é o que eu falo. Eu treino sempre para melhorar. Eu sou um cara que me cobro muito. Para mim nunca tá bom, tem que sempre que melhorar. Então todo dia eu tento evoluir em alguma coisa. Da minha forma de jogar, da minha maneira de pensar dentro de campo. Acho que para mim todo dia é uma evolução. Eu não posso te falar especificamente aqui o que eu acho que eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar tudo, sempre tem que estar melhorando. Então eu trabalho para isso, para estar sempre melhorando, cada dia, cada treino, para sempre ser um dia melhor do que o outro. Se hoje eu fui bem, amanhã eu tenho que ser melhor ainda. Então eu trabalho para isso e eu tenho que melhorar tudo, não só uma coisa. Acho que não tem uma coisa específica assim. Eu procuro sempre melhorar tudo para sempre estar preparado quando tiver a oportunidade.